Já comigo aqui o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Falamos domingo passado, né, sobre a questão do AVC, essas preocupações todas que se tem, né? E hoje a gente vai falar da prevenção do AVC de origem cardíaca, né, por catéter, que, aliás, é a sua especialidade, né? Exatamente. Então, nós falamos no programa passado sobre as causas do acidente vascular cerebral e como preveni-lo, né, tratando os fatores de risco da aterosclerose. Né? Só que existem duas situações nas quais a origem do acidente vascular cerebral é o coração. Tá? A primeira delas é um defeito congênito chamado de forame oval patente. Então, uma comunicação entre o lado direito do coração e o lado esquerdo, que normalmente são separados. Então, uma veia da perna pode desenvolver um coágulo e esse coágulo ir para o coração e, em vez de ir para o pulmão, né, ele passa do lado direito do coração para o lado esquerdo e pode causar um acidente vascular cerebral. Nossa. Tá? Isso é uma causa, o forame oval patente é uma causa relativamente comum, dentro das causas que existem, do acidente vascular cerebral isquêmico em pessoas jovens, abaixo dos 50 anos. Então, pessoas jovens, com menos de 50 anos, que tenham tido um acidente vascular cerebral isquêmico e que não tenham pressão alta, diabetes e nenhum fator de risco tradicional, deve ser feita uma investigação para ver se não existe um forame oval patente que pode ser a causa desse evento. Então, a gente fechando esse forame oval patente por catéter, a gente previne que possa acontecer um novo acidente vascular cerebral. E todo mundo pode fazer, em tese, fazer esse tipo de prevenção? Pode. Esse diagnóstico é feito por uma ecografia do coração, certo? Na qual é identificado, né, num paciente que já teve um acidente vascular cerebral, o forame oval patente, dependendo das características dele, tem indicação de fazer a oclusão, porque se presume que ele possa estar envolvido na gênese desse acidente vascular cerebral. Tá? Uma outra causa de acidente vascular cerebral isquêmico de origem cardíaca são em pacientes portadores de uma arritmia chamada fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, os átrios, que são a porção superior do coração, em vez de contraírem, de serem ativados sinergicamente, eles entram em desorganização, eles vão fibrilando, então eles não conseguem contrair mais. Isso faz com que exista um acúmulo de sangue dentro dessas cavidades e pode eventualmente haver a formação de coágulos. E esses coágulos podem soltar e ir para o cérebro. Tá? Então, tem estudos mostrando que, na realidade, a maioria dos coágulos que se forma nesses pacientes com essa arritmia é numa região do átrio esquerdo chamado apêndice atrial esquerdo. Então, alguns anos atrás, foi desenvolvida uma técnica de fazer uma oclusão desse apêndice atrial, certo? Para evitar que coágulos que existam lá ou que possam ser formados no futuro possam causar uma embolia cerebral com um acidente vascular cerebral. Isso é importante porque evita que o paciente tenha que usar anticoagulantes a vida inteira. Então, tem pacientes que são muito idosos, muito frágeis ou que já tiveram um sangramento associado ao uso desses anticoagulantes. Aí existe um papel importante dessa técnica de oclusão do apêndice atrial esquerdo. Né? Porque uma vez fechado o apêndice, após um período de 3 a 4 meses, a pessoa não precisa tomar mais nenhum anticoagulante. Né? E o efeito protetor desse dispositivo é o mesmo do que o uso a longo prazo de anticoagulantes, sem os riscos de sangramento que são inerentes ao tratamento com essas medicações que afinam o sangue. Bom, o senhor falou de anticoagulantes agora, que seria uma espécie, então, por exemplo, a pessoa tem que usar, muitas tem que usar para a vida inteira, a vida inteira, sim. E esses tratamentos pós-AVC, quer dizer, existem, né? Porque a pessoa sempre se preocupa com isso. Tá, mas e aí o que eu faço depois? Principalmente com as sequelas que a gente falou no domingo passado. Claro. Mas, quer dizer, existem tratamentos? Existem tratamentos, tá? Como eu falei, o importante nos acidentes vasculares cerebrais que estão acontecendo é serem tratados rapidamente, como no infarto, certo? E depois que a pessoa já teve um acidente vascular cerebral, além da prevenção, se ela tem fatores de risco, pode ser feita a pesquisa justamente dessas situações, do forame oval patente, se esse paciente tem a arritmia fibrilação atrial, que ela pode ocorrer esporadicamente, não constantemente. Então, às vezes, é necessário fazer algum exame adicional, como um Holter, que é uma monitorização do eletrocardiograma durante 24 horas. Então, aí se a gente eventualmente detecta essa arritmia, a gente pode inferir que essa arritmia levou à formação de coágulos dentro do coração
e que esse coágulo soltou e causou acidente vascular E cerebral. a pessoa pode voltar a ter AVC, por Ela exemplo? pode voltar a ter AVC, por isso que é importante fazer ou a anticoagulação, ou naqueles pacientes que têm alto risco para anticoagulação ou que já sangraram, se fazer a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Tá bem, doutor Gilberto. Obrigada, viu? Até mais. Obrigado.